mundo bem, né? Mesmo diante desses desafios malucos que a gente vem passando, né? Mas as coisas vão caminhando, né? Meus amores, gente, eu ouço um programa no rádio direto em que o jornalista sempre fica falando isso, né? Meus amores. Aí eu peguei essa mania do cara, né? Então, todos os meus alunos, todos os meus educandos, eu sempre fico falando meus amores agora, por causa desse jornalista. Turminha, na aula passada a gente trabalhou as questões aí do Platão, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o maior discípulo dele, né? Que é também considerado um dos maiores pensadores da antiguidade, que é o Aristóteles. O Aristóteles, graças a Deus, e isso faz parte da filosofia, nós vamos ver acontecer direto que discípulos, aprendizes, questionem aquilo que os seus mestres estão ensinando. E, porque isso aconteceu, ainda bem que isso aconteceu, o desenvolvimento filosófico, ele foi, né, o saber humano foi só crescendo, se desenvolvendo, melhorando. E por que eu digo aí que o Aristóteles, né, ele questionou os ensinos do mestre, né, discordando de muitos deles? Vocês vão lembrar que, né, no nosso último encontro, eu falei que o Platão, ele dividia a realidade entre dois mundos. O mundo das ideias, que era baseado na razão, onde tudo era perfeito, as ideias perfeitas, e o mundo natural, ou o mundo sensível, baseado nos sentidos humanos, esse mundo nosso aqui, que é uma cópia imperfeita de tudo que existe lá no mundo das ideias. O Aristóteles, né, ele vai dizer que não, que esse ensino de Platão está completamente equivocado, tá? É um ensino que não é correto e que a realidade, né, o único mundo que existe é o nosso mundo, é um mundo natural, é um mundo que nós podemos acessar através dos sentidos, mas também sobre o qual nós podemos aprender através da reflexão. Esse é o único mundo que existe, o mundo em que nós estamos agora, diz o Aristóteles. Então, não existe essa coisa aí de mundo das ideias. O único mundo que existe é o nosso. O Aristóteles, gente, depois que ele morre, né, bastante tempo depois que ele morre, ele vai receber uma alcunha, né? Uma alcunha é um apelido. O apelido que ele recebe é o último homem que sabia tudo que existia para saber. Por que Aristóteles recebe esse título, né? O último homem que sabia tudo que existia para se saber? Não porque ele soubesse todos os conteúdos, mas porque Aristóteles se aventurou a escrever sobre todas as áreas do conhecimento humano que existiam na época dele. Biologia, lógica, poesia, filosofia, ciência, política, ética, tudo que fazia parte, astronomia, tudo que fazia parte do saber humano na época de Aristóteles, Aristóteles escreveu sobre isso. Inclusive, por exemplo, Aristóteles né, para quem gosta aí da área de biológicas, né, de biologia, Aristóteles é o primeiro que escreveu um tratado sobre biologia, né, onde ele faz uma classificação nesse tratado biológico sobre os seres vivos, né? Ele também trabalhava com a questão da lógica, né? A lógica é uma forma de raciocínio, de conhecimento que hoje em dia é muito usado para os concursos públicos, né? Vocês terem uma ideia da grandeza do Aristóteles. O Aristóteles foi professor de ninguém mais, ninguém menos que Alexandre o Grande, né? O conquistador, né? O líder do Império Macedônico, que foi um dos grandes impérios da antiguidade aí, né? Você já tinha ouvido falar do Aristóteles aí, galera? 8 horas.
Gente, tem um áudio aberto aí, tá? Você já tinha ouvido falar aí do Aristóteles? Ou é a primeira vez? Ninguém tinha ouvido falar? Imagino que já ouviram falar, né? E então, Caroline falou que já ouviu falar. Conta para mim, Caroline, o que você já ouviu falar do Aristóteles, além do que eu falei até agora? E que você lembra, né? Não é nada diferente, não. Essa teoria aí, só que há muito tempo eu já ouvi falar no terceiro ano. No terceiro ano do ensino médio, ok. Né? Naqueles resgates, né, do terceiro ano do ensino médio, eles trabalham Aristóteles, né? Bom, legal então. Ó, que mais que a gente pode falar aí, né, do nosso companheiro aí Aristóteles, né? O Aristóteles, ele vai trabalhar com uma ideia de bom, o que está acontecendo hoje, né? Olha só como é que parece que as coisas vão e voltam, né? Hoje existem muitas pessoas, infelizmente, e aqui no Brasil, com um comportamento, né, de desprezo aí pela ciência, de desrespeito aos princípios científicos. O Aristóteles, ele tinha uma relação de profundo respeito com a ciência, né? A gente pode dizer, né, que mesmo que a gente não tinha as categorias de ciência moderna na época, porque não era o período antigo, que o Aristóteles, ele era um desenvolvedor de ciência dentro das possibilidades da época, né? Ele foi astrônomo, ele foi biólogo, né? Ele trabalhou também refletindo sobre as ideias que Demócrito, né, que a professora de vocês apresentou aí, desenvolveu. Ele trabalhou elementos da física também. Então, ele tinha uma profunda relação de respeito com a ciência. Por quê? Porque para o Aristóteles, a ciência, ela falava sobre a constituição essencial dos seres humanos. Então, envolvia o que é a ciência, né? É entender os seres, não só os seres humanos, mas todos os seres vivos. É através da ciência, né? Da biologia, não tinha química na época, mas da biologia, da física, da astronomia, que eu vou entender os seres que existem, né? Tudo que existe. Aqueles seres inanimados, que não têm vida, e os seres animados, os que têm vida. E isso é fundamental, né? Por quê? Porque a ciência, ela se compromete a criar diferenciações, a criar explicações que vão nos levar a entender melhor por que um ser é diferente do outro. Então, o Aristóteles deixa muito claro, isso é papel da ciência, né? E ele dá muita importância para ela. Ao contrário, infelizmente, do que algumas pessoas têm feito nos dias atuais, né? Bom, para o Aristóteles também, né, uma outra coisa muito importante que a gente precisa aí, resgatar do ensino do Aristóteles é a questão da ética e da política. Ok? Mas, para isso, eu quero ouvir de vocês, né, quero fazer uma pergunta. Na opinião de vocês, a ética e a política, elas devem se relacionar? Elas se relacionam? O que eu quero dizer? Uma pessoa, vamos imaginar que uma pessoa que seja um político, ok? Então, nós temos um político aí, né? Nós estamos vendo aí no Brasil, tem vários políticos que estão envolvidos aí na questão da vida pública. Vocês acreditam que uma pessoa, para ser um bom político, para cuidar bem da coisa pública, né? O que é a coisa pública? É o patrimônio público, né? Que pertence a todos os cidadãos. Porque você sabe, né? Que aquilo que
é o presidente, que os governantes muitas vezes tratam como sendo deles, na verdade, pertence a nós, porque é patrimônio público. Vocês acreditam que as pessoas, para serem boas políticas, para gerenciarem a coisa pública bem, que necessariamente, obrigatoriamente, elas também devem ser pessoas éticas? Deveria ser, né? Desculpa, repete a pergunta de novo, professor. Desculpa, porque eu me perdi aqui. A pergunta é a seguinte. E nós vamos ver isso aqui no Aristóteles daqui a pouco. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês primeiro. O que é um político por essência? O político, esse político mesmo formal, como deputados, vereadores, prefeitos, governador, por aí vai, ele é uma pessoa que vai gerir, que vai cuidar da coisa pública, do patrimônio público. Então, tudo que é público, como a saúde, todas as outras coisas, elas vão ser governadas, orientadas pelo presidente, pelos governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, por aí vai. Bom, aí vocês entendem que a política, que o comportamento político, que as ações políticas, elas devem estar obrigatoriamente ligadas à ética. Isso é o desejável, isso é o certo, e quem se comporta separando política de ética está errado ou não. Que não tem nenhum problema uma pessoa ser antiética, né? Num certo sentido imoral, não no sentido de sexualidade, mas no sentido de fazer coisas erradas. Não tem nenhum problema ela fazer coisas erradas lá na vida privada dela, desde que ela separe isso de que ela não misture com a vida pública. Ou não. Professor, se a pessoa age errado na vida privada dela, ela vai levar isso para a vida política. E aí? O que vocês acham? Eu acho que tem a ver. Não sei, assim. Eu acho que se a pessoa faz alguma coisa errada, porque para ela fazer alguma coisa errada na política, ela já tem que ter essa construção de que aquilo ali é algo irrisório, que não tem problema ela fazer aquilo. Então, do mesmo jeito que ela faz fora, ela pode fazer ali com as contas, com tanto de dinheiro, se envolver com corrupção, usar dinheiro público. Do mesmo jeito que ele passaria a perna num vizinho. Eu acho que é assim, é questão de construção, tipo assim, de concepção, assim, de vida, essas coisas. Entendi, Bela. Você está me dizendo de alguma maneira, Bela, se eu estiver errado, você me corrige, tá? Professor, olha, as pessoas elas vão desenvolvendo comportamentos morais, né? A ética envolve o comportamento moral, a noção de certo e errado. E aí, ao longo da vida, ela vai praticando coisas certas ou erradas, e na medida em que a pessoa vai se acostumando ali com ações erradas na vida privada dela, se um dia ela chegar num cargo público, onde ela tem responsabilidade com a população, nada, de alguma forma, vai impedir ela também de praticar erros, de ser uma pessoa antiética também na vida pública. É isso aí que você quis dizer. Sim. Ok. E aí, gente, tem mais alguém aí que concorda com a Bela? Tem alguém que discorda, né, que diria assim, olha, professor, nada a ver, assim, uma pessoa pode ser ótima na vida pública, super competente, não roubar, não fazer coisa errada, mas ela ser completamente errada na vida privada dela, né, cometer um tanto de erro e por aí vai. Eu ia falar isso, porque pode ter esse também de a pessoa ser muito boa publicamente, mas na vida particular dela ser uma forma totalmente diferente. Você acha que isso é possível? Você acha que é possível acontecer isso? Eu acho que é a maioria. A maioria? Você acha que a maioria dos políticos ele é ético, ele é honesto na vida privada dele? Não, faz eu coisas acho. erradas? Essa é a minha pergunta. Eu acho. Se o positivo publicamente era, tipo assim, mídia ou uma pessoa correta realmente, entendeu? Não. Realmente correta. Aqui nós não estamos mexendo com mídia, não. Estou falando de ser uma pessoa correta realmente. Não, Ética é ter noção de certo e errado e viver. Não. E aí,
Eu acho na que vida pública também é ser um. Aí eu estou perguntando: política é vida pública. A ética é uma exigência da vida política? o professor, assim, é uma pergunta até difícil de dizer, porque qualquer pessoa que tenha um mínimo de hombridade, se ela falar que para ser, que não precisa de ter ética na política, não sei nem o que dizer assim, da pessoa, mas eu acho que a maioria, eu falo porque eu conheço, enfim, a maioria, por mais que a gente não, a maioria dos políticos são antiéticos. Aqueles que se sobressaem, aqueles éticos, você não ouve falar neles. Eles são aqueles cujos projetos não são votados na Câmara. Eles são Ok. aqueles que têm pouca voz quando vão no plenário. Entendi. Eu acho que até para chegar lá, entende? Até para Eu chegar entendo. no É grau, difícil. até para chegar é difícil. Então, me responde uma coisa aqui, Su, antes do Guilherme falar. Por exemplo, você falou, né, que a maior parte dos políticos, na sua visão, na vida política, é antiético. Sim. Agora, vamos pensar nesses políticos antiéticos aí que você está falando, que não fazem uma boa gestão da vida pública e tal. Vamos pensar na vida privada deles. Você acredita que essa falta de ética lá na vida pública, ela surgiu do nada? Ou eles, de alguma forma, eles já tinham esse comportamento na vida privada deles, né, na vida do dia a dia deles? A vida privada é isso, é a vida do dia a dia. Aí eu acho, assim, eu acho até um pouco complicado, talvez, eu bater o martelo e dizer o que é, o que não é. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o irmão Lázaro, que era deputado era o cantor que faleceu até de Covid. Sim. Eu lembro que um dos últimos discursos dele, ou pregação, não sei, ele falando que era muito difícil ser político e que a política estava acabando com ele. Isso ele falou poucos meses antes dele morrer, ou dia, se eu não estiver enganado. Aí ele era um cara cristão, temente a Deus, etc. Mas, de repente, você optou por ser político e o seu partido exige que você vote a favor de um projeto que vai contra tudo aquilo que você prometeu para a sua base que você não ia votar. Estou dando um exemplo, assim. Entendi. Aí a sua pessoa, você foi criado com padrões morais e éticos, mas aquele projeto que você vai votar, ele vai contra a ética, talvez, de liberar a terra que é indígena há 500 anos para que se faça aquela coisa de tirar um garimpo. Eu sei que o garimpo vai atrair ouro, que de repente pode atrair melhorias para aquela cidade, mas parará, mas você vai vai desalojar e vai matar a memória, a raiz e várias coisas de populações inteiras. Você foi criado dentro da sua casa com toda a ética do mundo, mas para você permanecer naquele emprego, que é o que virou a política hoje, você vai votar a favor do que o seu partido quer que você vote. Aí eu me pergunto, aquele cara que foi isso é uma dúvida, sabe? Eu não tenho nenhuma resposta definitiva para te passar. Mas aquele cara que foi criado vendo a mãe dele sofrer, eu estou dando exemplo do irmão Lázaro. Assim, não que ele votou a favor de terra de garimpo. Estou dizendo que, segundo as leis... Eu entendi, você está dando um exemplo. Aí aquele cara que foi criado com uma mãe lavando roupa... Porque eu fui criada com a minha mãe trazendo roupa do serviço para lavar no ladrão, que ela tinha que levantar às 4 horas da manhã. Sim. Então, aquela pessoa que foi criada naquele sistema da dificuldade, da pobreza, que sabe o que é que o outro irmão dele passa, porque ele também foi criado daquele jeito, aí ele chega lá, ele tem essa vontade de, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, só que ele chega lá e ele vê aquela maioria fazendo. Eu não sei se é por covardia, por medo, o que é, ele vai e acaba votando também.
Só você, eu assistia muito antigamente TV Câmara, eu vi umas coisas que eu falo, cara, aí você pegava aquilo que o cara falou no panfleto dele enquanto ele estava se elegendo, ele não é nada daquilo que ele falava. Então, é uma Entendi. dúvida, assim, enfim. Bom, só para poder provocar, né? Uhum. Aqui é provocar, né? Ó, a gente tem uma menina, né? Eu chamo de menina. Travou A aula pra travou para vocês você. também. Então, Pessoal, voltei. tudo bem. Caiu aqui. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Então, sim, eu entendo, né? Mas quero ouvir primeiro o Guilherme aí. Conta aí para mim, Guilherme, qual que é a sua percepção aí? A pessoa tinha travado aqui para mim, travou aqui na hora. Pra mim a tela tá preta. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Agora voltou, mas tinha caído na hora Eu tô para mim. ouvindo, mas eu não tô ouvindo o professor. A pessoa tá falando aqui, eu tô ouvindo ele. Tô ouvindo, não. O professor tá falando? Ele tava falando, agora acho que ele caiu, mas ele tava falando. A última coisa que eu ouvi dele é, fala, Guilherme. Aí parou tudo. Eu achei que aí foi a internet aqui, eu até troquei para ver se era isso, mas Eu também troquei achando que era a net. Fone do S1, conectei, por favor, gritar. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Pessoal, tá dando para ouvir? Sim. tá dando pra ouvir. Dando para ver também? Eu tô te vendo. Beleza. Fala aí, Gui. Olha, professor, eu acredito que depende muito da pessoa em si, para se ela for muito ética, assim, do mesmo jeito que ela age em pessoal, assim, da maneira como ela age, vai agir também na sua forma da política, assim, né? Vai agir da mesma maneira. Eu acho que isso depende muito da pessoa em si. Não, eu entendi. A pergunta aqui é a seguinte. A gente tem que conseguir pensar no geral, porque a filosofia ela sempre trabalha a partir do geral. A ética, né, não pense numa pessoa individual. Então, olha só, a ética, no geral, quando você pensa, olha, a ética, o comportamento moral, a noção de certo e de errado, que eu tenho ali na vida do dia a dia, na vida privada, ela influencia na vida pública e ainda, né? Não influencia nada, eu posso ser antiético, eu posso ser o pior cara do mundo, posso ser o pior cara do mundo na vida, no meu comportamento ético, na minha vida privada, posso ser um perfeito canalha, mas aí eu fui eleito, eu sou um político, eu tenho a noção de que eu consigo ter, é possível que esse cara antiético, um canalha, ele consiga ter uma concepção de que a coisa pública é a coisa pública, de que ele não, né, de que ele não vai querer levar vantagem de forma alguma, ele consegue realmente separar na cabeça dele a vida privada dele, né, o fato lá de que ele tem comportamentos errados, excessivos, ele é um canalha,
ele consegue não levar isso para a vida política dele? Depende muito, professor. Acho que Eu não. acho que depende muito. Tipo assim, ele não carregar isso para a vida para a política, é muito difícil ele não conseguir carregar. Porque se ele já faz isso na sua vida pessoal, qual que é a chance dele não querer fazer isso na política? Entendi. Mas aí, Então, tipo você... assim, a política é um trabalho. Vamos supor, ele tem um patrão, então ele tem que seguir aquelas ordens. Então, tipo, às vezes ele pode ser um vagabundo na vida dele, mas aí no trabalho dele, ele tem que seguir aquilo. Então, se for, ele tem que fazer aquelas coisas, ele vai ter que fazer, ele gostando ou não. Se ele quiser o emprego dele, ele vai ter que fazer. Entendi. Só que o patrão dele, Thalita, ele é deputado, ele é prefeito, papapá. O patrão dele, quem que é? Quando é um político. Isso eu já não sei, professor, mas não tem aquele negócio tipo você... que é dividido em presidente e tal. Não, todos nós. Por exemplo, tá? o Bolsonaro é nosso empregado. Ele se comporta de outro jeito, mas ele é nosso empregado. Mas, por exemplo, eu e você, a gente pode ficar esbravejando nas redes sociais, reclamando e tal, mas, por exemplo, então, vou pegar aí, o Bolsonaro, né, que é uma figura aí que está mais em evidência para nós. Vocês acham que o Bolsonaro, esse comportamento dele como político, não só como presidente, mas como deputado federal durante 28 anos, né? Tem 28 anos, mais de 28 anos aí que ele é político, né? Ele fica falando aí do sistema de voto, mas ele é político há mais de 28 anos. Vocês acham que esse comportamento antiético que ele tem, né, na política surgiu do nada? Ou antes ele já tinha comportamentos antiéticos? Essa que seria a pergunta do Aristóteles. Fala, Thalita. Eu acho que ele teria alguns, tipo, vamos supor, não sei se ele mas vamos supor que ele fosse homofóbico. Isso não foi uma coisa que ele aprendeu na política, é uma coisa que veio com ele. Então, acho que alguns hábitos vêm com a gente, outros a gente constrói com o tempo. Ok, né? Olha só, estou perguntando para vocês, né? Vou dar até um exemplo, né? Que não é aqui do Brasil. Lá nos Estados Unidos, vira e mexe tem caso de deputado, ou de senador americano, que ele é descoberto tendo caso, né, com uma mulher ou com um homem. Aqui a questão não interessa se ele está tendo, se ele está tendo casos, um caso com um homem ou com uma mulher, né? Ninguém aqui está falando de heterossexualidade ou de homoafetividade. O ponto aqui é que esse cara, ou essa mulher, que são senadores ou deputados, eles são casados. E aí descobre-se, né? Ou, por exemplo, você tem um senador ou um deputado republicano que vivia dizendo lá que os homossexuais isso, os homossexuais aquilo, e de repente se descobre que ele tem um caso com um homoafetivo. Olha, então veja, ele é uma coisa na vida privada e na vida pública ele é outra. E a opinião americana não perdoa, né? Chega num nível que o cara tem que pedir para sair. Tem que pedir para ser demitido. Porque a opinião pública não perdoa. A opinião pública americana não perdoa que um político americano se comporte de uma forma na vida privada de um jeito e na vida pública de um outro. Aí vocês podem até dizer assim, mas o Donald Trump. Olha, as pessoas que votaram no Trump sabiam exatamente quem ele era. E quando elas votaram nele, elas disseram assim, nós não nos importamos. Nós sabemos que ele é antiético e que ele vai se comportar assim na presidência. Nós não nos importamos. Desde que a Hillary não seja eleita. Desde que o Biden não sejam eleitos. Ok? Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque o Aristóteles, quando fala sobre ética e política, ele vai dizer as duas coisas são inseparáveis. O sujeito que tem uma boa ética, ele desenvolverá uma vida pública, uma vida política boa. O sujeito que tem uma vida ética ruim, se
se envolver na vida pública, na vida política, terá comportamentos que prejudicarão a sociedade. Essa é a visão do Aristóteles, de que as duas coisas são inseparáveis. Ok? Ao contrário de alguns pensadores modernos, né, lá do século XV, do século XVI, que dizem que é completamente possível uma pessoa ser um ótimo governante, mas ser péssimo na vida ética. Então, olha, na filosofia tem espaço aí para vários pensamentos, mas eu estou mostrando para vocês o pensamento do Aristóteles. Então, para o Aristóteles, né, o Aristóteles aí concordaria com alguns de vocês que colocaram que não tem, né, para o Aristóteles, valores não são negociáveis. Para o Aristóteles existe o certo e o errado, né? Para o Aristóteles, ética é inseparável de política. Se você não sabe cuidar da própria vida, quem é você para poder cuidar da vida da sociedade? Para querer ser um político, né? Porque é isso que é um político. Político é uma pessoa que cuida da vida pública, da vida da sociedade, né? Que está aí para poder, ele é, né? Como eu falei para a Thalita, ele é empregado. Ele é empregado da sociedade, ele é nosso empregado, qualquer político. É empregado dos cidadãos que votaram nele, né? Dos cidadãos brasileiros, aqui no caso do Brasil. E o Aristóteles... Aí que tá. A questão da política no Brasil. O Bolsonaro nunca escondeu o que ele era. As campanhas dele sempre falou. Aí foram as pessoas que votaram que optaram em colocar ele lá. Mas ele nunca escondeu realmente o que ele fazia, a ética dele. Isso nunca foi escondido, ele nunca negou. Exatamente, né, Simone? Concordo com você. E por isso que eu dei até o exemplo do Trump também, né? Que vale o exemplo do Trump lá nos Estados Unidos e vale aqui do Bolsonaro, né? Veja bem, né? Nós conhecemos várias histórias, e todas elas verdadeiras, sobre o Bolsonaro. Só para citar uma, né? O cara preparou um atentado terrorista. Ele fica falando de terrorismo. Ele preparou um atentado terrorista contra o Exército, quando ele era do Exército. E ele foi expulso por causa disso. Né? Porque descobriram. Ele estava preparando. Quantas vezes ele comandou e incentivou greves, que hoje ele condena, ele comandou e incentivou greves entre os militares, ou apoiava greve de policial. Então, professor, o senhor está dizendo que as pessoas não têm direito à greve? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, olha só como é que é contraditório. Hoje ele é contra isso. Ele fica falando disso. Né? Mas a gente vai vendo que no histórico dele, né, ele foi um péssimo soldado, se comportou dentro de um padrão antiético, um padrão profundamente antiético, de acordo com o Código Militar, né? Foi péssimo em vários aspectos, foi um péssimo deputado, jamais fez nada que valesse como deputado. As pessoas que votaram nele, como você disse, Simone, disse certinho, elas estavam conscientes. Né? Então, é como se, de alguma maneira, para essas pessoas, é isso que eu entendo de alguma forma. Né? Ou a ética, a relação entre ética e política não é tão importante, ou para elas existem coisas que são mais importantes que a relação entre a ética e a política. Então, por exemplo, muita gente votou no Bolsonaro porque se sentiu representada pelas ideias dele, né? Por mais absurda que elas sejam, né? Como pensamentos e práticas preconceituosas, né? Racistas, homofóbicas, machistas, né? Vocês vão lembrar aí daquela famosa frase, né? Que ele disse lá para a deputada Maria do Rosário, né? Você não presta nem para ser estuprada, né? Ele disse uma coisa semelhante assim, né? Ou seja, como se houvesse alguma mulher que presta para ser estuprada, né?
alguma mulher que deveria ser vítima disso. Olha, a Maria do Rosário, ela não vale nem para ser estuprada, mas olha, então significa que existem outras que valem. Então, como é que é isso, né? É assustador algumas falas dele, né? Alguns comportamentos, e sim, as Eu acho pessoas que estavam bem conscientes. conseguir fama em cima de uma mentira, por exemplo, o kit gay é uma coisa que nunca existiu. O kit gay, Sim, sim, ele nunca existiu. Então, sim. acho que cada um tem, né, o direito por lei de votar naquele que melhor lhe apetece. Mas se você for Exatamente. pensar assim nos argumentos de kit gay, mamadeira de piroca, desde Sim. lá de trás, você já falava coisa e falava assim, não, mas cadê o kit gay que ninguém nunca viu? Sim. Eu nunca vi. É mamadeira de piroca. Você nunca viu, nem vai ver, porque nunca existiu. É nesse sentido, se depender de mim, assim, eu penso, aí na Bíblia, já que eu estou levando a religião, na Bíblia está escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E se eu estou usando a religião como mote para ganhar, e eu falo, se depender de mim, o índio não vai ter como é que é? Eu não sei qual foi a porcentagem que ele usou, mas se depender de mim, um índio não vai ter 1 centímetro de terra demarcada. Aí eu volto lá atrás e falo, os índios eram donos disso tudo. Se depender de mim, ele não vai ter terra demarcada, então significa que eu estou roubando dele. Então, como que eu posso ser religioso e roubar a terra de quem é dono por direito? Entende? Exatamente, né? Não, entendo, completo. Eu acho que é muito... Eu acho que é muito isso aqui, né? Vou voltar a falar para a Suzana, falar para toda a turma aí, para a Simone, para a Thalita, o Guilherme. Bom, o que o Aristóteles diria de alguns políticos, ou de muitos políticos aí, né? Como vocês colocaram, e que estão no poder hoje no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, independente de que lugar seja. Eles, no critério do Aristóteles, seriam reprovados para serem políticos. E por que eles seriam reprovados para serem políticos? Porque eles não são sujeitos éticos. Eles não são, de acordo com Aristóteles, bons sujeitos morais. E quem não é um bom sujeito moral, quem não é um bom sujeito ético, é incompetente para a vida política. Porque, de acordo com Aristóteles, só é competente para a vida política quem é uma pessoa ética. Bom, e o que é a ética do Aristóteles aí, tá, turma? A ética do Aristóteles, né, começa com a gente dizendo o seguinte, né? Eu também sou do time do Aristóteles, viu, Bela? Eu também acredito nisso aí. Que a ética e a política são inseparáveis. Bom, o Aristóteles começa dizendo para nós que o ser humano, por natureza, ele é um ser racional. Tá? Ele é um ser racional, ou seja, ele é um ser capaz de reflexão, ele é um ser capaz de pensar. Diferente dos animais, ele pensa, e o ser humano produz um tipo de reflexão que o animal nunca vai conseguir, que é o tipo de reflexão que envolve argumentação, envolve criação, uma série de outros fatores. Bom, esse ser humano que é racional, né? Para que ele seja feliz, ele tem que viver de acordo com isso. Né? Com isso o quê, professor? Está aqui uma pessoa, né? Se alguém perguntasse assim para o Aristóteles, como é que eu posso ser feliz? Como eu, como ser humano, posso ser feliz? O Aristóteles diria, você será feliz se você se entregar a uma vida contemplativa, uma vida reflexiva, uma vida onde você desenvolve a sua consciência racional, a sua consciência reflexiva. Feliz é o homem que reflete, é o homem que pensa, né? Esse é o homem feliz. Feliz é o homem racional. E aí, o Aristóteles vai dizer para nós, né, que os atos que nós praticamos, né? Todos os dias nós praticamos atos. Né? Quando eles são conduzidos pela razão, o homem é levado à virtude. Por quê? Porque, de acordo com Aristóteles,
quando eu uso a minha razão, eu tenho capacidade de escolher entre o bem, que é a virtude, e o mal, que é o vício. O vício aqui, não entenda ele como vício em droga, em álcool, nessas coisas. Mas o vício aqui, entenda como tendências comportamentais ou morais erradas. Né? Então, a virtude é uma tendência comportamental, moral correta. E o vício é uma tendência comportamental e moral errada. Então, o Aristóteles diz que quando o homem utiliza bem a sua razão e ele faz escolhas inteligentes porque ele usa a razão, ele vai se tornar na vida uma pessoa virtuosa. Então, quem é o homem que não é virtuoso? É o homem que não faz bom uso da sua razão. Mas, ao mesmo tempo, o Aristóteles reconhece que para nós nos tornarmos pessoas virtuosas, pessoas éticas, pessoas corretas, uma coisa que faz parte da vida humana é fundamental: o hábito. Ok? Eu não sei como é que vocês são, mas, por exemplo, quando eu era criança, né, minha mãe começou a me ensinar a escovar o dente, a como tomar banho, todos esses processos. E eu fui, então, me habituando. Eu não nasci sabendo escovar dente, eu não nasci sabendo tomar banho, não nasci sabendo sentar, eu não nasci sabendo um tanto de coisa. Com o tempo, essas coisas foram se tornando hábitos. Então, foi fácil, começou a ser automático, né? Então, imagino que também para vocês seja automático o hábito, por exemplo, de escovar os dentes todos os dias, né? Aí vai. E aí, o Aristóteles diz que o comportamento moral, ele também é aprendido, e o hábito é fundamental. Né? Ninguém nasce sendo uma pessoa ética, nem sendo uma pessoa ética, nem antiética. A gente aprende ao longo da vida. Então, o Aristóteles diz o seguinte: olha, quanto mais uma pessoa tomar boas decisões, ela fazer boas escolhas, ela escolher o certo, ela rejeitar o errado, mais ela vai se habituando com a virtude. Quanto mais ela se habituar com comportamentos errados, com a mentira, com o engano, com aquilo que não é correto, mais ela se habitua com a falta de virtude. Então, vou dar um exemplo aí para vocês, né? Não sei se vocês conhecem esse tipo de pessoa que eu vou citar. Eu tive experiência de conhecer uma pessoa assim. Ninguém nasce falando a verdade ou a mentira, a gente aprende, né? E eu tive um colega na adolescência que ele falava muita mentira. E em algum momento, falar mentira se tornou um hábito para ele. Mas olha, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Né? A Bela está falando que também teve. Né? Nem sempre foi assim. Ele, uma vez, falou uma mentira aqui, falou uma mentira ali, mas com o tempo ele vai se habituando cada vez mais. Olha a força do hábito. E chegou uma época, gente, em que ele falava tanta mentira que passou a ser patológico. O hábito estava tão formado, tão arraigado, que ele acreditava aquela mentira que ele estava dizendo, exatamente isso, Suzana. Ele acreditava que era verdade. Que era verdade. E ele jurava, ele defendia aquilo diante de nós, colegas dele, com unhas e dentes. Então, veja, a falta de ética, a falta de virtude, né, a mentira se tornou um hábito. Assim como comportamentos adequados, como falar a verdade, ser uma pessoa correta, uma pessoa honesta, também é uma questão de hábito. Né? Nós temos oportunidades, nós somos treinados pelas circunstâncias da vida. É isso que Aristóteles está dizendo. Né?
E ele diz que o hábito contribui muito para formar o processo de um ser humano ético aí, um ser humano que vai fazer a diferença. Então, ele vai dizer o que é a ética, né? O nome da ética do Aristóteles é ética do meio termo, ou ética do equilíbrio. Tá? Por quê? Porque o Aristóteles fala que a virtude, ou seja, a forma correta de agir, a forma ética correta de agir, ela está no meio entre dois vícios. Então, tem dois vícios nos extremos. Então, né, olha só o Aristóteles aí, né? Todo extremo é perigoso. Então, nos extremos tem dois vícios, e no meio tem a virtude, que é o comportamento ético desejável. No extremo tem os vícios, que são os comportamentos éticos não desejáveis. No extremo, o vício por excesso, e no outro, o vício por falta. O vício por falta e o vício por excesso do quê? Daquela virtude. Então, vamos pegar um exemplo. A coragem é uma virtude. O que é a coragem como uma virtude? A coragem é a capacidade que eu tenho de saber quais as lutas, as situações que eu devo enfrentar e quais que eu não devo enfrentar. O corajoso, de uma forma virtuosa, ele não enfrenta todos os desafios. Ele sabe dos seus limites. Então, olha, ele é um sujeito ético, o corajoso. Mas o vício por falta, qual que seria o vício por falta da coragem? Gente, qual que é o nome que a gente dá para a pessoa que não é corajosa? Covarde. Qual que é aí? Covarde. Covarde. Então, o vício por falta é a covardia. O que é o covarde? O covarde é aquele cara que ele tem por hábito sempre fugir das situações. Mesmo que ele dê conta, ele nunca enfrenta. No outro extremo, que também é um vício, o vício por excesso, é o temeroso ou o arrogante, né? Quem é o temeroso? O temeroso é aquele cara que ele quer enfrentar qualquer situação. As que ele dá conta e as que ele não dá conta. Mesmo naquelas situações que ele deveria fugir, que ele deveria não encarar, que ele deveria deixar para depois, ele encara, ele enfrenta. Esse é também um problema, porque coragem, de acordo com Aristóteles, é um equilíbrio. Coragem é eu saber quando enfrentar as situações e quando não enfrentá-las. Então, para o Aristóteles, a ética, ela tem sempre a ver com um equilíbrio na vida, com eu saber aquilo que eu devo evitar e aquilo que eu dou conta de enfrentar, né? Vivendo uma vida equilibrada, coisa que aquele que tem vício por excesso e vício por falta não dão conta, porque eles estão sempre nos extremos. Ok, turminha? Vou parar por aqui. Semana que vem eu retomo um pouquinho isso, entro em... semana que vem não, né? Daqui a 15 dias. Em reflexões novas, ok? Acredito que o professor, a professora já está aí, né? Quem é? Eu que vou dar hoje no lugar da Fernanda. Ei, Lari, beleza? Joia. Então tá joia. Vou tentar te passar aqui o comando, mas estou vendo aqui que eu não vou conseguir, viu, Lari?